Olá, terceirão, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar de uma maneira bem rápida e simplificada sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos. Esses dois teoremas são utilizados para triângulos quaisquer, inclusive o triângulo retângulo. Mas o foco deles principal é estudar triângulos que não são retângulos, triângulos escalenos, cujos três lados e os três ângulos são distintos, ok? Então, olha só, o que diferencia a lei dos senos da lei dos cossenos? A lei dos senos eu vou utilizar quando eu tenho dois ângulos e um lado, para encontrar os outros lados. A lei dos cossenos, eu tenho dois lados e um ângulo, que me permite encontrar o outro lado. Então, olha, a lei dos senos, eu tenho dois ângulos e um lado. A lei dos cossenos, eu tenho dois lados e um só ângulo. Então, como que eu faço para utilizar? Primeiramente, eu preciso referenciar o triângulo. Para isso, eu vou utilizar os vértices A, B e C. Esses vértices geralmente são dados na questão. Se a questão não lhe der, você vai ter que colocar. Tanto faz a ordem que você coloque o A, o B e o C. Agora, estabelecido quem é o vértice A, quem é o vértice B, quem é o vértice C, agora esse ângulo é o ângulo A-chapéu, esse ângulo é o ângulo B-chapéu e esse ângulo é o ângulo C-chapéu. E aí quem vai ser os lados Azinho, Bzinho e Czinho? São os lados opostos. Oposto ao ângulo A, eu tenho o lado Azinho. Tem que fazer sempre isso, porque senão não vai dar certo. Oposto ao ângulo B-chapéu, eu tenho o lado Bzinho. E oposto ao ângulo C-chapéu, eu tenho o lado Czinho. Ok? Ó? Então eu estabeleço quem é o A, o B e o C, são os vértices. Pontos sempre são letras maiúsculas. E segmentos de retas, sempre letras minúsculas. Então, oposto ao vértice A, o lado Azinho. Oposto ao vértice B, o lado Bzinho. Oposto ao vértice C, o lado Czinho. E aí, o que é a lei dos senos? Que se eu pego o lado Azinho, que é um número, que é uma medida, um número, que eu posso dividir pelo seno do ângulo A-chapéu, que também é um número, essa razão é igual o lado Bzinho dividido pelo seno do B-chapéu, que é igual o lado Czinho dividido pelo seno do ângulo C-chapéu. Todas essas razões são iguais. Para encontrar o lado que está faltando no problema, eu não vou usar as três, eu posso utilizar duas a duas. Então, olha só, como é que eu faço para utilizar? Eu tenho esse ângulo de 60 e o ângulo de 45. Então, eu vou para os lados que são opostos, ó, o A e o B. E eu posso encontrar o lado B. Olha só, o que eu posso fazer? Ó? O lado B, dividido pelo seno de B, que o seno de B é quanto? Seno de 45. Porque o ângulo B-chapéu é 45. E olha só, o lado Azinho, que é 7, dividido pelo seno do ângulo A-chapéu, que é 60 graus. Ok, ó? Então eu posso fazer isso. Eu queria encontrar o valor de B, e aí eu pego ó, o lado Bzinho dividido pelo seno do ângulo B é igual o lado A dividido pelo seno do ângulo A. Pronto. Agora é só resolver. Ó. O seno de 45 e o seno de 60 nós já conhecemos da tabela trigonométrica. Que valem, repete o B, repete o 7. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ok? Basta agora fazer ó, a regra de 3. B vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3b sobre 2. Isso é igual a 7 vezes raiz de 2 sobre 2, 7 raiz de 2 sobre 2. Como isso é uma equação, eu posso multiplicar tudo por 2. E aí você corta esse 2 aí, ó. Então, raiz de 3b é igual a 7 raiz de 2. Então, quanto é que vale o b? Então, b só pode ser 7 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Então, esse é o lado B. Se eu quero encontrar o lado C, para encontrar o lado C, eu preciso do ângulo oposto a ele, que é o ângulo C-chapéu, que eu encontro de que forma? A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, de um triângulo qualquer,
é 180 graus. Então, só eu encontrar esse ângulo. Se esse ângulo não for um ângulo notável, provavelmente a questão já te dá o valor desse ângulo no enunciado, ok? Agora vamos para a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma generalização do teorema de Pitágoras. Porque olha só, essa parte para cá, ó, tirando essa segunda expressão aqui, isso daqui é o teorema de Pitágoras, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Só que no teorema de Pitágoras, o ângulo referencial é 90 graus. E o cosseno de 90 é zero. Então, isso aqui some e fica só o teorema de Pitágoras. Como é que a gente utiliza a lei dos cossenos? Quando nós temos dois lados e um ângulo. Por que nós temos três? Porque olha só, que é o A, o B e o C. Oposto ao ângulo A, o lado Azinho. Oposto ao ângulo B, o lado Bzinho. Oposto ao ângulo C, o lado Czinho. Por que nós temos três? Porque se nós queremos encontrar o lado A, a gente usa o primeiro. Se a gente quiser encontrar o lado B, usa o segundo. Se quiser encontrar o lado C, usa o terceiro. Então, olha só. Como é que é a estrutura dessa lei dos cossenos? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza, até aqui, teorema de Pitágoras. Aí adiciona menos duas vezes. Aí olha só, o que está aqui no meio, ó, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A. Uma maneira de não se enrolar é o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, iniciando com o lado A ao quadrado, finaliza com o cosseno do ângulo Azão, que está oposto ao lado. Então, ó, começa com o lado A ao quadrado e termina com o cosseno do ângulo A. E no meio tem o B e o C. Se começa com o B, termina com o cosseno do ângulo B, que está oposto ao lado Bzinho. E no meio tem o A e o C. Se começa com o lado Czinho, termina com o ângulo A, com o ângulo C, perdão. Se começa com o lado Bzinho, Czinho, termina com o ângulo C, que está oposto a esse lado. E no meio tem o A e o B. Aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo C. Aqui, olha só. Nós queremos encontrar quem? O valor de B. Então, a gente vai usar qual? Esse daqui, ó. Então, ó, B ao quadrado é igual A ao quadrado, que é 10, mais C ao quadrado, que é 7, menos duas vezes A vezes C, que é 10 vezes 7, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao B, ó. Ok, ó. Esse daqui, ele é oposto ao B, ó, que é o seno de 30 graus. Cosseno, pessoal, perdão. É a lei dos cossenos. O cosseno de 30 graus. Agora é só resolver, ó. B ao quadrado é igual a 100, porque é 10 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, 49, menos 2 vezes 10 vezes 7, 140, vezes o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, B ao quadrado é igual a 149, que é 100 mais 49, menos, esse 2 pode dividir 140? Pode, então fica 70, raiz de 3. Isso é um número, pessoal, correto? Se eu usar a aproximação para a raiz de 3 como sendo 1,7, eu vou encontrar aqui um valor numérico decimal. Então, quanto vale o B? A raiz quadrada de 149 menos 70, raiz de 3. Então, olha só, é bem simples. Basta você identificar no triângulo quem é o vértice A, B e C que você vai determinar, ou a questão vai determinar, e os seus lados opostos. Isso é importante. Oposto ao vértice A, o lado Azinho. Oposto ao vértice B, o lado Bzinho. Oposto ao vértice C, o lado Czinho. O mesmo vale para a lei dos cossenos. Feito isso, você aplica os teoremas. Ok?